Nunca se falou tanto sobre o Espírito Santo e nunca a igreja esteve tão longe dele. Nunca se falou tanto sobre o Espírito Santo e nunca a igreja emporcalhou tanto o nome do Espírito Santo como nos dias de hoje. E esse versículo 6, ao falar sobre a nossa condição presente, introduz esse tema, a pneumatologia. Vejam o que o texto diz no versículo 6. O versículo diz assim: e porque vós sois filhos, ele diz, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. É interessante isso, porque no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou Jesus. Então houve um momento na história em que Deus enviou Jesus. Ele chama esse momento de a plenitude do tempo. E nós explicamos o significado dessa expressão, que sugere que Deus tem uma agenda. E quando chegou a hora planejada, a hora certa, ele enviou o seu Filho. Agora, no versículo 6, o texto fala que ele enviou alguém mais. E desta vez o texto fala sobre o Espírito Santo enviado ao nosso coração. Notem bem, o Espírito Santo foi enviado por Deus ao mundo em Atos 2, no dia de Pentecoste. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando sobre o envio do Espírito Santo ao mundo. Ele está falando sobre o envio do Espírito Santo ao crente em particular. E isso acontece quando a pessoa crê em Cristo. O Senhor enviou o seu Espírito para habitar na igreja, para habitar no seu povo, mas a pessoa só recebe essa vinda individual, ela só participa dessa vinda de modo particular, pessoal e individual, quando ela crê em Jesus. E o próprio texto de Gálatas mostra isso. Vejam o que está escrito no capítulo 3, o versículo 2. É uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: quero apenas saber isto de vós. A pergunta retórica. É fácil responder essa pergunta. Não é difícil. A pergunta é: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alguém tem alguma dúvida? Alguém sabe responder essa pergunta? É muito difícil? Queridos, é de uma simplicidade gritante, até chocante. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós nos esforçamos e tentamos por todos os meios cumprir regras da lei mosaica? Foi por isso que nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós porque nós buscamos ali, clamamos e jejuamos, e gritamos, e oramos, e obedecemos, e fomos à igreja, e não perdemos nenhum culto, e participamos de campanhas, e correntes, e tudo mais. Claro que não, nada disso. Nenhuma lei, nenhuma norma, o cumprimento de nada nos concede o Espírito Santo. O texto mostra, nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. O que é a pregação da fé? É a pregação que expõe a fé cristã e convida a fé. Foi por meio disso que nós recebemos o Espírito Santo, por meio da pregação que expõe o Evangelho e convida a fé. Então o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz o seguinte no capítulo 4, ele fala: Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Isso aconteceu à luz do capítulo 3, versículo 2, que nós acabamos de ler. Isso aconteceu quando nós cremos. Quando nós cremos em Cristo, Deus enviou seu Espírito, o Espírito do seu Filho, para habitar em nós.